Hoje nós vamos conversar sobre um livro de um escritor russo muito famoso, A Felicidade Conjugal, de Tolstói. Esse livro foi o primeiro que eu li de Tolstói e é uma leitura muito gostosa, é um livro bem curtinho, é na verdade uma novela, né? Justamente porque é uma história curta, com enfoque em poucos personagens. Então Tolstói, embora seja muito conhecido pelos seus grandes romances, ele também foi escritor de pequenas novelas como essa. Esse livro aqui já tem meu coração, é um livro que me fez pensar muito, porque aqui ele vai falar basicamente sobre a história de um casal, que é a Maria e o Sergei, na Rússia. Esse livro foi escrito em 1859. A Maria é uma menina de 17 anos e ela perde a mãe, isso não é um spoiler porque é logo a primeira página do livro. Ela já tinha perdido o pai também, então ela acaba ficando sozinha. E o Sergei, ele é um antigo amigo da família, principalmente muito amigo do pai dela. E ele é bem mais velho que ela tem 17, ele tem 36. E depois que a mãe dela falece, ele acaba voltando ali, ele era um vizinho da família, ele volta ali pra aldeia onde elas moram e acaba ajudando elas ali com a questão de negócios, depois que os pais falecem, como que elas vão fazer, enfim. Então, eles acabam se aproximando bastante aí nesse tempo. E, basicamente, o livro é dividido em partes, e assim, a metade do livro é somente esse início aí do romance dos dois, então eles estão se apaixonando. É muito fofo esse início aí, porque a gente consegue ter acesso aos sentimentos, aos pensamentos da Mari, tudo aquilo que ela vai falando pra gente, e ela tá muito apaixonada por ele. Porém, ele tá um pouco receoso justamente por conta dessa diferença de idade entre eles, né? Então ele é muito mais velho que ela, e não só por essa questão dele ser muito mais velho, a questão propriamente da idade, desse tabu da idade, mas o fato de que a Maria, por ser uma jovem, ela não viveu muito ainda, ela não teve muitas experiências, e ele já é um homem experiente, ele já tem uma cabeça muito diferente, muito mais madura do que a dela. Depois, ali, um momento muito bonitinho, que eles se declaram um pro outro, e aí, de fato, eles se casam, passam por essa questão da idade, o casamento deles é simples, muito singelo, uma parte bem bonita. Mas depois dessa fase aí, do romance, do amor, da lua de mel, vem o casamento de fato. E o Sergei, ele é um homem muito simples, eu gosto muito desse personagem. Porque pra ele, basta você ter uma casa no campo, uma vida quieta, tranquila e solitária. Pra ele, isso é felicidade. E isso é demonstrado justamente por ele ser um homem mais velho, mais experiente. E a Maria, pelo contrário, não. Então, quando eles vão se mudar e vão morar aí nessa casa no campo, ela percebe que ela não tá feliz. Porque ela tinha essa necessidade de movimento, de uma vida agitada, essa coisa aí da juventude. Tem uma parte muito bonita, inclusive, que ele fala um pouco sobre essa beleza da simplicidade da vida e do extraordinário no ordinário. Vivi muito e tenho a impressão de que achei o necessário para a felicidade. Uma vida quieta, solitária em nosso rincão distante, com a possibilidade de fazer bem às pessoas. O bem tão fácil de fazer por elas que não estão acostumadas com isso. Depois o trabalho. Um trabalho que aparentemente traz proveito e ainda o repouso, a natureza, os livros, a música, o amor a alguém próximo. Eis a minha felicidade, acima da qual nada sonhei. E no caso, acima de tudo isso, uma companheira como você, talvez a família, é tudo o que pode desejar uma pessoa. Então, o Sergei tem esse ideal do que é felicidade, do que é, de fato, a real plenitude da existência humana, que seria essa vida simples. Então, uma vida quieta, ir no campo, com a natureza, os livros. Para ele, isso é felicidade. No entanto, a Maria percebe que para ela, essa noção de felicidade pode ser um pouco diferente. Então, ela vai se perceber um pouco insatisfeita nesse casamento. Porque o Sergei é essa personalidade que vocês viram. Enxergo ele assim, essa pessoa que, sabe, só quer sentar ali na cadeira da varanda e ficar olhando os pássaros, ouvindo o som dos pássaros, lendo um livro. E a Maria tem todo aquele fogo, aquela força da juventude. Então, uma pessoa que, assim, não tem dor nas costas, sabe? Entendeu? É alguém que quer viver. Não tem aquela alma velha que o Sergei tem. Ela diz o seguinte: eu amava não menos que antes. E não menos que antes era feliz com seu amor, mas o meu amor deteve-se e não crescia mais. E além do amor, não sei que novo sentimento inquieto começava a penetrar-me furtivamente a alma. Amar era pouco para mim, depois que eu experimentara a felicidade de apaixonar-me por ele. Então, olha só que coisa interessante que ela fala. Ela o amava, agora esse amor calmo do casamento, o amor mais sólido, mas amar para ela era pouco, porque ela tinha experimentado a paixão, aquela coisa dos primeiros encontros, aquele frio na barriga, de ficar com saudade da pessoa. E no casamento não é assim. Então ela achava que o amor dela era pouco, porque ela tinha experimentado a paixão, que para ela era algo muito mais intenso.
Eu queria movimento e não uma fluência tranquila da vida. Queria inquietação, perigos e alto sacrifício em prol do sentimento. Então aquela pessoa ainda com uma visão muito idealizada do amor e da paixão. Havia em mim um excesso de força que não encontrava lugar em nossa vida sossegada. Eu acho que esse livro é extremamente importante para as meninas mais jovens, aí de 12, 13, 14 anos, porque a gente tem um ideal de amor que foi transmitido para nós muito pelos filmes de romance, principalmente esses filmes clichês aí da Netflix e tal. Então, a gente tem essa ideia que o amor é essa paixão avassaladora, intensa, esse frio na barriga, e aí as meninas acabam tendo isso em mente. Então é por isso, na minha opinião, até que o casamento hoje em dia não é compreendido como ele deve ser compreendido, porque as pessoas buscam o tempo todo essa novidade, sabe, esse frio na barriga, esse sentimento, e o amor não é um sentimento, o amor é uma escolha, é a escolha de permanecer, a escolha de ficar. Então aqui o Tolstói já vai construir um romance que vai ensinar para nós justamente essa questão do amor, que o amor não é essa paixão desenfreada que se tem na adolescência. Então a gente precisa começar a construir o nosso imaginário, não só das meninas, mas dos homens também, das adolescentes, dos adultos, dos jovens, de todo mundo, porque todo mundo de certa forma foi massacrado por essa ideia de que a paixão é sinônimo de amor, e que a gente precisa ter esse amor muito intenso para estar realmente amando. E na verdade não é assim. Então esse livro aqui é maravilhoso para formar o imaginário aí das meninas. Eu acho que é um romance assim muito bom e que demonstra o que é realmente o amor e como que essa ideia errada do que é o amor pode nos levar a uma ideia errada do que é o casamento, consequentemente a infelicidade e a insatisfação perante ele, assim como aconteceu com Mária. A minha inteligência e até o meu sentimento estavam ocupados, mas havia outro sentimento, de juventude, de necessidade de movimento. Eu necessitava que o sentimento nos dirigisse na vida, e não que a vida dirigisse o sentimento. Então a Mária aqui, essa pra mim é uma passagem muito importante do livro, na página 70 e 71, em que ela percebe que aquela paixão que ela sentia foi se desmanchando e se tornando um amor calmo, sólido, tranquilo, mas não era isso que ela queria. Então aqui vai acontecer o primeiro conflito da obra de fato, que é a Mária insatisfeita com a vida que ela tem ali nesse casamento, e o Sergei meio que percebe isso. Ele é um personagem assim brilhante, na minha opinião. Ele tem essa visão que a Mária não tinha, até porque ela era muito mais nova. Então ele é essa pessoa experiente, sábia. Ele é um personagem muito legal. Então ele percebe que a Mária tá de certa forma um pouco impaciente, e aí ele fala, né, pra eles irem na cidade, pra São Petersburgo, e aí eles vão de fato. E aí que tudo começa a desandar, porque a Mária, ela começa a aparecer na sociedade, e ela gosta muito dessa vida em sociedade. Então lembrem-se que o Sergei, ele prefere essa vida tranquila, calma, solitária, naquele rincão distante, e a Mária quer essa vida na sociedade. Então naquela época era muito comum os bailes, os teatros, e ela começou a aparecer nos bailes, e ela começou a gostar do fato de que as outras pessoas a admiravam. Então ela era uma jovem, muito bonita, muito elegante, todo mundo ficava falando dela. Ela gostava que os homens também a admiravam, achavam bonita. Então ela queria ter esse sentimento juvenil que o Sergei já não tinha mais. E ele fala pra ela que ele não gosta dessa vida em sociedade, que aquilo tudo é de certa forma hipócrita, as pessoas são hipócritas, é uma superficialidade, aquilo não é a real felicidade. Ele sabia disso, mas ela não. E uma das coisas mais bonitas do livro é que, obviamente, a Mária quebra a cara com isso. Ela até sente ali uma coisinha por um marquês italiano, e ele chega a ter um momento ali com ela que ela fica meio abalada. Mas ela decide de fato voltar pra casa, pra aldeia, pro campo. Ela percebe que ela tá se perdendo. Ela, inclusive, durante o romance se passam acho que 4 anos, porque ela tem 17 e no final ela tem 21. É isso mesmo, eu sou de humana, gente, então ela fez as contas. Então ali se passou um bom tempo, ela já tem o primeiro filho, depois ela tem o segundo. Ela tem inclusive uma questão com a maternidade, ela não consegue sentir aquele amor pela maternidade, ela sente que aquilo é somente um dever. Então ela tá bem satisfeita com tudo que tá acontecendo no casamento, na maternidade, nessa vida a dois. E aí ela prefere então as festividades, os bailes, a vida agitada da cidade. E aí é muito bonito porque o Sergei sabe que ela precisa passar por isso. E pra mim essa é uma das características mais bonitas dele. E é uma característica que ela não gosta no começo. Ela acha que essa tranquilidade que ele tem em relação a tudo é uma certa indiferença.
Tanto que depois que ela tem esse momento com o Marquês, que ela percebe que ela tá sendo um pouco abalada, que ela tá deixando de lado a família, os filhos e o marido, ela quer voltar para a cidade, ela acaba brigando com ele e perguntando: por que que você me deixou viver tudo isso? Por que que você não mandou em mim? Por que que você não exerceu esse seu direito de marido? E ele, com aquela calma, né, aquela personalidade tranquila, ele sabe que ela precisava passar por aquilo, né? Então ele não tinha como impedir, porque ela precisava sentir e ver com seus próprios olhos que aquilo que ela estava vivendo tão superficialmente não era a real felicidade. Desde esse momento em que eles voltam da cidade para a aldeia, ali para o campo, a Mária se sente muito inquieta, muito triste, principalmente porque ela fala que é como se tivesse um abismo entre os dois. Então eles estão naquela relação um pouco estranha, né? Agindo com indiferença. E aí é muito interessante porque ela relata aqui para nós todos os sentimentos que ela tem. Então a gente tem acesso assim, a uma profundidade psicológica da personagem muito grande. E isso é incrível em Tolstói. Então por isso que quando a gente lê um livro bom, grande, quando a gente está em contato com um bom escritor, a gente sabe que ele é bom. Porque ele conseguiu aqui desvendar a alma humana e feminina de uma forma muito boa, muito profunda e muito completa também. E parecem tão distantes e impossíveis os antigos êxtases religiosos, o antigo amor por ele, a antiga plenitude da existência. Eu não compreenderia agora aquilo que antes me parecia tão claro e justo, ser uma felicidade viver para outrem. Então, a Mária se encontra em um dilema que é muito interessante. Antes ela achava que seria uma felicidade viver para o outro, e era algo que o Sergei falava. Então ela tinha essa ideia de que o casamento deveria haver essa vivência para o outro, colocar o outro em primeiro lugar, esse auto-sacrifício, mas ela não encontrava mais felicidade nisso. Então ela vai se tornando uma pessoa também um pouco mais apática agora, porque ela não consegue enxergar beleza, felicidade, ela tá realmente insatisfeita, e esse estado de alma dela é colocado o tempo todo de uma forma brilhante pelo Tolstói. Bom, como eu amo o personagem do Sergei, eu acho que tem uma sacada aqui no livro sobre o que é o amor e sobre essa mudança de ciclos e essa mudança do amor também, essa passagem do amor, paixão de namoro, amor lua de mel, para o amor sólido do casamento, que ele coloca muito bem. Ele diz o seguinte: nisso tem culpa o tempo e nós mesmos. Então, essa mudança do amor é por conta do tempo e por eles mesmos, essa mudança natural que vai existir no ser humano. Cada época tem o seu amor. Essa, para mim, é uma frase que resume o que é esse livro. Tolstói vai nos ensinar, com essa história maravilhosa desses dois, que cada época tem o seu amor. É como aquela passagem bíblica também de Eclesiastes que diz que para cada coisa há o seu tempo. Então, cada época tem o seu amor também. Para cada amor há um tempo diferente. Então há o amor do início, da paixão, do namoro, aquele amor que dá frio na barriga, mas há um outro tempo também que não é menor do que aquele, em que há um amor sólido, calmo, tranquilo, o amor do casamento. E que essa seria, no fim, a felicidade conjugal. Essa compreensão de que cada tempo, cada época tem o seu amor. Inclusive, o tempo todo que eu estava lendo esse livro, eu me lembrava muito de Madame Bovary, de Flaubert, que foi publicado 2 anos antes desse livro. Então talvez Tolstói também tenha se inspirado em Madame Bovary, porque a história no início é muito parecida. A Emma Bovary também é uma jovem que se casou e ela começa a se perceber insatisfeita nessa vida de casada. Então ela vê todos os defeitos do mundo no marido dela, que antes ela era apaixonada, né? Então agora ela acha ele um medíocre, ela quer mais, ela quer esse amor, essa paixão, essa aventura que ela não estava encontrando na vida de casada. Então essas duas personagens, a Mária e a Emma, parecem muito parecidas no começo. Só que eu acho muito interessante a forma como o Tolstói, ao contrário do que acontece em Madame Bovary, porque a Emma, de fato, é uma mulher imatura, não entende o que é o casamento, o que é o sacrifício, o que é o amor de verdade, ela vai em busca aí de outros homens que, inclusive, não a valorizam. E aí o final da obra é bem trágico, porque o final de uma atitude como o adultério é um final trágico, então não teria como ser de outra forma. Mas aqui a Mária, diferentemente da Emma, ela consegue colocar a escolha dela, o amor, acima do sentimento, algo que a Emma Bovary não conseguiu fazer. Eu, na verdade, tenho um ranço pela Emma Bovary, justamente por causa dessa imaturidade e essa consciência muito fraca, sabe? E a Mária, pelo contrário, ela decide aquilo que é certo, não aquilo que o sentimento dela fala para ela decidir, né? Então, ela dá voz
a esse amor, a esse casamento, a essa escolha. Ela honra isso no final, ao invés de escolher aquela vida, que na verdade é o que ela queria antes, aquela vida agitada, os amores, a paixão. E o final do livro é um final, eu acho que melancólico. É um final bonito, porque você vai perceber que realmente o casamento é essa escolha, é o amor enquanto decisão e não enquanto sentimento somente. A partir desse dia, terminou meu romance com meu marido. O sentimento antigo tornou-se uma recordação querida, algo impossível de trazer de volta. Então aqui ela percebe que aquele romance, aquele amor, aquela paixão havia se terminado. E era algo que não tinha como trazer de volta. Então o que fazer a partir disso? E o novo sentimento de amor aos filhos e ao pai dos meus filhos deu início a uma nova vida, de uma felicidade completamente diversa. Então ela consegue enxergar agora felicidade nessa vida, embora seja uma felicidade diferente daquela que ela experimentara muito antes com a paixão, e que ainda não acabei de viver. E aí tem as reticências que dá essa ideia de que agora ela vai descobrir felicidades e talvez o que é a real felicidade que ela não tinha descoberto antes. Então eu gostei muito desse livro. Ele é muito simples, muito singelo, mas ensina uma lição muito grande sobre o que é de fato o amor e o casamento. Então eu acho que é uma leitura muito válida, principalmente para quem tá namorando, para quem tá noivo, para quem quer casar, mas para as meninas mais novas também, pra gente começar a formar o nosso imaginário com essa ideia certa do que é o amor. Que o amor não é somente aquela paixão, aquele amor eros. Porque depois, gente, de, 50 anos de casado, você não vai mais ter aquela paixão avassaladora, aquele amor de lua de mel. É um amor da escolha, um amor da ação, da permanência, do tempo. Por que eu disse que eu fiquei um pouco frustrada e que esse final é melancólico, né? Porque a gente nunca espera que a paixão, que aquele amor acabe com o tempo. Mas é muito bonito que o amor que nasce quando a paixão acaba é o verdadeiro amor. O amor que nasce quando a paixão acaba é o amor que vai permanecer. E para esse amor nascer e permanecer, é preciso fazer escolhas. Então é muito interessante ver como a Mária, mesmo diante desse conflito que ela tá dentro dela, ela não se deixa levar pelos sentimentos, como fez, por exemplo, a Emma Bovary. Ela escolhe o amor, ela escolhe permanecer, porque ela sabe que no final das contas, esse é o verdadeiro sentido e o verdadeiro significado do que é felicidade, e mais especificamente do que é felicidade conjugal. Então eu amei, tô completamente apaixonada por esse livro, a forma como o Tolstói vai construir essa ideia de amor, e eu acho que ideias como essa aqui, do que é o amor, do que é o casamento, devem ser muito mais difundidas para a sociedade, para a gente não se esquecer que sentimento, emoção são coisas passageiras. Afinal de contas, enganoso é o coração do homem. Então, se a gente for decidir permanecer no casamento somente enquanto os sentimentos de paixão permanecerem também, nenhum casamento permanece. Porque o casamento é formado de um amor muito diferente daquele amor da paixão. E é isso que a personagem Mária, ao longo do tempo e ao longo da sua vida de casada, vai perceber. Que essa é uma nova, uma diferente, mas no final de contas é a real felicidade conjugal. Viva a literatura e viva Tolstói!